Beleza, pessoal? Talvez alguns devem estar pensando o que esse advogado maluco com uma guitarra na mão está fazendo ao vivo. Bem, eu resolvi fazer um experimento ao vivo aqui para mostrar para vocês por que é difícil inovar. Ao fundo, vocês estão vendo o Bob Bot, né? Já vamos ver ele um pouco melhor. Dá um tchau aí pro pessoal, Bob. Mas eu quero falar sobre inovação. E eu vou começar primeiro, antes de nós entrarmos numa aplicação ali, vou começar falando de algo que eu fiz há muitos anos, para que vocês entendam bem por que é difícil inovar. Bem, há muitos anos eu estava insatisfeito com a forma como eu tocava guitarra, e aí eu decidi tocar um pouco diferente. E aí eu criei uma técnica mais ou menos assim. Vou tocar para vocês rapidamente aqui. Peço desculpa pelo timbre, mas qual que é a ideia? Por que eu fiz isso para vocês? Porque quando eu tocava ao vivo isso, e geralmente eu tocava com a guitarra deitada, fazia alguma coisa mais ou menos assim. As pessoas chegavam e falavam assim, depois quando a gente terminava, fazia isso no show, né, nas bandas que eu tocava, colocava a guitarra no chão e ficava fazendo isso, e algumas pessoas elas falavam assim, poxa, que legal aquela dublagem que você fez. Ou seja, como não era muito comum você utilizar esse tipo de técnica, as pessoas elas já achavam que era algum tipo de dublagem, que você colocava a guitarra, etc. Por que eu estou falando isso? Porque ontem eu apresentei para vocês, deixa eu colocar a guitarra para cá e trazer um pouco mais para cá, o Bob Bot. Espero que vocês estejam vendo ele. Ele é basicamente um robô que ele responde por meio de visão computacional a sinais. Então, se eu dar, por exemplo, aqui, ele me responde. Se eu fizer um sinal, por exemplo, ele pular, ele pula. Ó. Se eu fizer um sinal para ele se fingir de morto, ele se finge de morto. Espero que vocês consigam estar vendo bem ele. E observe que não tem nenhum sensor. Mas muitas pessoas que viram o vídeo falaram que, poxa, você fez uma edição, que eu estava fazendo algum tipo de edição. E não conseguiram entender que esse bot, ele apenas responde aos gestos, por exemplo, para pular, né, e acena, e pode acenar de outras formas, por causa que ele é capaz de interpretar sinais usando visão computacional e inteligência artificial. E agora eu vou fazer uma demonstração aqui dele, onde ele vai comprar um token usando um token que é o nosso canal, né? Eu tokenizei o canal DeFi Brasil, e eu vou dar para ele um sinal de positivo, e ele vai acionar assim que eu ativar a carteira MetaMask, e ele vai direto para o Smart Contract, onde tem um token, e ele vai interagir de forma direta com o Smart Contract. Ou seja, é diretamente com a blockchain, não tem banco de dados, não tem manipulação, não tem nada. Ou seja, é de fato uma inovação, porque a gente está trabalhando aqui a visão computacional, está integrando isso com a blockchain, e veja que não tem nenhum tipo de front na plataforma de blockchain, ele interage de forma direta com os smart contracts. Só que para isso eu poderia programar ele para que eu não precisasse usar o MetaMask, mas eu quero usar o MetaMask para que vocês entendam melhor, e para isso eu preciso primeiro habilitar aqui. Porque como ele interage de forma direta, então eu não precisaria necessariamente usar, né, o MetaMask para... Só que quando eu fizer para ele um sinal de positivo, o que ele vai fazer? Ele vai acionar diretamente o endereço do contrato, aonde está o token, e vai fazer a compra. Então eu vou fazer o sinal para ele de positivo. Observe que acontece o pop-up.
e vai direto para o endereço do smart contract aqui, que está aqui. E aí, se eu for confirmar agora, aqui eu estou tendo que confirmar porque eu estou usando o MetaMask, mas eu poderia também automatizar esse processo e até dispensar o MetaMask, porque você não precisa do MetaMask para efetivamente realizar a operação na blockchain. Então, assim que a operação for confirmada, está pendente a interação. Deixa eu acelerar para ficar um pouco mais rápido aqui. Já poderia também acelerar no próprio código. E logo essa operação vai ter sido realizada. Vamos aguardar aqui. Aí o smart contract do contrato, ele está exatamente naquele número ali que eu passei para vocês. Então, o que eu quero... Cancelar uma tela, só ver se confirmar isso aqui. Aqui. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui em relação a apenas essa aplicação? Porque o que é difícil de você inovar? Justamente porque quando a gente fala sobre inovação, a gente está falando sobre algo que as pessoas ainda não conhecem. Então, quando você vê, por exemplo, um bot como esse aqui, acionando a carteira MetaMask a partir de um gesto, e eu coloco isso num vídeo, a impressão é que foi algo editado, como você pode editar um vídeo. Porém não. Se você for observar aqui, você pode ver que eu estou interagindo mediante sinal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui eu fazendo sinal para ele e ele interagindo. Ó, observe. Fazendo sinal para ele pular. Ó. Para ele se fingir de morto. Certo? Aqui, ó. Dando positivo, acionou o MetaMask. Então essa é uma grande dificuldade, que quando se faz uma coisa nova, as pessoas elas têm um pouco de dificuldade para conseguir entender que aquilo de fato é, né, como você está apresentando. Então o objetivo desse vídeo foi isso, foi falar com vocês sobre a questão da inovação, fazer uma demonstração ao vivo dessa solução da Data Currency, que nada mais é uma forma de você adquirir tokens, ou seja, de interagir de forma direta com a blockchain, utilizando a inteligência artificial. Veja que eu tenho um modelo de realidade aumentada, que agora eu fiz um gesto, e ele faz a compra do token, mas isso poderia ser feito por meio do reconhecimento da minha íris, poderia ser feito de inúmeras formas, inclusive por som. Não é difícil, já há modelos de inteligência para você fazer isso. Então veja como há grandes possibilidades no uso da inteligência artificial juntamente com a tokenização, porque a ideia básica qual que é? É que os produtos todos eles estarão tokenizados e você vai ter um robô como esse, por exemplo, que você vai conversar, você vai falar para ele realizar atividades para vocês, como comprar, por exemplo, token, sei lá, de uma garrafa de refrigerante, de uma champanhe, daquilo que você imaginar. E é o futuro, né? Ou seja, a automação, claro que isso traz uma série de questões também jurídicas para que sejam analisadas, mas é isso, não vou me estender mais, a mensagem era essa, inovar não é fácil, mas é bem recompensador. Quem quiser ver a demonstração fazendo a compra, pode entrar no site lá da DeFi Brasil, eu faço a primeira compra que ele fez, está tudo gravado no vídeo, e eu acredito que agora vocês vão entender um pouco melhor, porque muita gente não entendeu, quando viu ali eu fazendo sinal para o bot, para ele fazer a compra do token, pensaram que era tipo um bot qualquer, um desenho, um holograma, não, isso aqui nós temos um modelo em realidade aumentada que ele surge, inclusive, quando ele reconhece o meu rosto. Então, basicamente, ele reconhece o meu rosto e ele aparece ali na tela e aí permite que eu possa fazer as interações com ele aqui, dando sinal, por exemplo, né? Pedindo aqui para ele se fingir de morto, brincando. Então, é diante de vocês aqui uma solução que trabalha tokenização, compra descentralizada de um token, mediante o gesto, para um modelo em realidade aumentada, dotado de inteligência artificial, principalmente visão computacional. Grande abraço e nos acompanhe aí nas nossas redes sociais.